Olá, galerinha do quarto ano. Vocês estão bem? Espero que todos estejam bem e na paz de Deus. Hoje nós teremos a nossa aula de matemática, onde vamos estudar sobre a história dos números, o porquê que os números surgiram e também para que servem os números. Então vamos lá? Os números estão presentes na vida dos seres humanos desde quando o homem sentiu a necessidade de contar e também de comparar. Então vejamos aí algumas formas diferentes que o homem usou para representar, ou melhor, registrar o número 6. Ele usou aí um osso, onde está marcado em 6 partes, uma corda que também ele usou com 6 nós, uma pedra, como também usou aí algumas pedrinhas para fazer representação, principalmente na hora de comparar, e também gravetos. Só que, com o passar do tempo, algumas civilizações, eles pegaram e criaram os seus próprios sistemas de numeração decimal. Isso usando alguns símbolos e também algumas regras próprias para representar os números. Então aí a gente vê a representação numérica do número 6, feita pelos egípcios, também feita pelos maias e também feita pelos romanos. Vejam que cada um deles usava uma forma diferente de representar os números. Só que, com o passar do tempo, as comunidades e principalmente as nações precisavam se comunicar, até mesmo numericamente. E com isso, eles sentiram então a necessidade de fazerem um único sistema de numeração. Foi então que foi criado por a comunidade Indus, uma comunidade lá da Índia, um sistema de numeração único, onde mais tarde esse sistema ele foi aprimorado e divulgado pelos árabes, pessoas que moravam na Arábia, Esse sistema de numeração é chamado hoje então de sistema de numeração indo-arábico. Por que indo-arábico? Porque ele foi criado pelos índios, porém eles foram aprimorados pelos árabes. E hoje a gente vê aí a evolução como se foi dos números que a gente conhece hoje, Do número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Vejam como eles iniciaram lá em vermelho e como foi a sua evolução com o passar dos tempos. E hoje é a forma como nós conhecemos, E nós também a utilizamos. Só que nosso sistema de numeração, ele também é decimal. E por que é que ele é decimal? Porque nele nós realizamos agrupamentos de 10 em 10, onde, por exemplo, nós temos aí o primeiro cubinho, que representa uma unidade. Quando nós juntamos 10 cubinhos, nós geramos então uma dezena ou então 10 unidades. Ainda quando nós juntamos 10 barrinhas dessa, ou seja, 10 dezenas, nós formamos então uma centena, ou 10 dezenas, ou então 100 unidades. Observem na placa, Porém, quando a gente pega 10 placas iguais a essa, nós vamos gerar um cubo, que é esse cubo maior, onde ele vai contar quantos cubinhos pequenos lá. Vai contar uma unidade de milhar, uma milhar, ou 10 centenas, porque foi 10 plaquinhas, ou 10 dezenas, 100, no caso aí seria 100 dezenas, ou então 1000 unidades. Então é a forma como a gente pode usar e lembrar que o sistema de numeração ele é decimal, porque a gente pode formar grupos de 10 em 10. 10 unidades geram uma dezena, 10 dezenas geram uma centena, 10 centenas geram uma milhar e assim por diante. Então é por isso que o nosso sistema de numeração ele é decimal. Só que para representar qualquer número que a gente queira, a gente usa os algarismos, Os algarismos que são esses que nós temos aí na imagem, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. São 10 algarismos que o nosso sistema de numeração existe, onde com eles nós podemos gerar qualquer número. Gente, cuidado! Enquanto nós temos apenas o símbolo, os símbolos,
eles são chamados de algarismo. Agora, quando esses algarismos, eles representam quantidades, aí lembrando que aí eles vão passar a ser números e não algarismos, tá ok? E aí, para que é que servem os números? Os números, eles estão presentes, né, em várias situações no nosso dia a dia. E eles servem para várias coisas, como, por exemplo, eles servem para contar. Contar o quê, professor? Contar quantos jogadores, por exemplo, possuem um time de futebol. Contar quantos alunos tem na nossa sala, quantas pessoas possuem a nossa casa, quantos botões possuem uma camisa, quantos degraus existem em uma escada. Os números também servem para medir. Medir o quê? Medir a altura da porta, medir a nossa altura, medir o nosso peso, medir a temperatura, medir quantos litros de leite eu vou precisar comprar e várias outras situações que a gente pode medir. Eles também servem para ordenar a posição, por exemplo, de alguém numa fila. Como também dizer qual é o quinto mês de um ano, qual é o sexto dia da semana e várias outras situações. Eles também servem para identificar. Identificar o quê? Por exemplo, a placa de um carro, identificar um documento, né? Identificar o número de um telefone e várias outras situações. Porém, agora, depois da nossa explanação do assunto, vocês agora irão pegar esta atividade e vão responder ela com bastante atenção no caderno. Se não tiver como imprimir, vocês peguem a atividade, que é pouca coisa, e copiam no caderno, tá? Onde a primeira atividade, vocês vão dizer onde foi inventado o sistema decimal que usamos. Onde é que foi inventado? Segunda questão. Quem aperfeiçoou e divulgou o sistema decimal? Terceira. Quais são os 10 algarismos do nosso sistema? Quarta questão. Quantos algarismos tem cada número? Lembrem que os algarismos são os símbolos. Então, o número 4 tem quantos símbolos? Né? Vocês vão dizer na frente quantos símbolos ele possui. 78. Quantos algarismos tem aí? A letra C. Observem cada questão e respondam, tá? Por fim, vocês irão responder a essa outra atividade, que é onde diz o quê? Indique como cada número está sendo usado. Escreva contar, medir, ordenar, que ordenar também significa posição, ou identificar. Por exemplo, aí eu tenho 4 botões. Quando eu falo 4 botões, eu estou fazendo o quê? Eu estou usando o número 4 aí para quê? Lá na letra B, maio é o 5º mês do ano. Então, o número 5º aí eu estou usando para fazer o quê? Letra C, 1 litro de leite. O que é que esse número 1 veio a se encaixar por aí? O que é que ele está representando? O ônibus, se você ver lá na frente do ônibus, está bem pequenininho, mas dá para ver. Linha 17. O que é que significa isso? Para que foi que esse número foi usado? Letra E. Esta escada tem 3 degraus. Por que é que o número 3 apareceu aí? Ele apareceu aí representando o quê? Usando para quê? Como também, logo abaixo, temos um termômetro que está mostrando 1,8 grau. Então, esse número 1,8 grau, ele foi usado para quê aí? Pronto? Então, após resolverem a atividade, vocês tiram uma foto bem bonita e nos enviam no privado, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.